Olá amigos, olá amigas, olá senhores, olá senhoras, olá todos que acompanham o pastor Otávio Pio, você que é um inscrito no canal, você que assiste os meus vídeos, você que de alguma forma tem recebido o conteúdo que eu costumo compartilhar. Amigos, eu acredito que a palavra de Deus é o que as pessoas precisam, pois a palavra de Deus ela traz fé para o nosso coração, ela também é saúde para os nossos ossos, ela traz renovo para a nossa alma e acredito que é o melhor alimento que o teu espírito pode experimentar. Eu quero trazer hoje uma palavra para você baseada no livro de Daniel, no capítulo 2. Eu estou falando sobre a ajuda infalível, né? Qual é a ajuda infalível? Vamos ao texto e nós vamos então entender. No versículo 1 diz assim: no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Então o rei teve um sonho que o perturbou muito e ele então perdia o sono. Imagine você não conseguir dormir, né? E ele ficava com aquela coisa na cabeça dele, porém ele não sabia descrever o seu sonho e ele queria ajuda para interpretá-lo. Então imagine, que tarefa quase que impossível, ou melhor dizendo, impossível. Ele não lembrava dos detalhes do sonho, não sabia descrevê-lo e gostaria que interpretasse o sonho para ele. Como ele era o rei Nabucodonosor, ele tinha muitas pessoas a seu serviço que eram pessoas da área do conhecimento, da sabedoria. Então ele tinha ali pessoas que eram pagas para lhe aconselhar, para lhe orientar. Eram os chamados sábios da Babilônia. Mas mesmo esses sábios da Babilônia não conseguiam ajudá-lo, porque, como eu disse, ele não lembrava do sonho, ele não conseguia descrever o seu sonho. Então ficava impossível de alguém, né, dar a interpretação de algo que ele não conseguia nem sequer descrever. Aquele rei, como ele era insensível, um homem muito cheio de si, um homem que seu reinado era à base da força, ele então deu uma ordem, um decreto que se os sábios da Babilônia não conseguissem interpretar o seu sonho, ele então iria mandar executar todos eles. Aqueles sábios chegaram até a pedir um tempo para ele, nos deu um tempo para a gente, né, lhe ajudar, e ele não quis dar nem sequer um tempo para esses homens. Foi dada a ordem para ser executada por meio de seu comandante, que se chamava Arioque, e a ordem, meu querido, do rei era imediata. Então, aqui eu vou pegar do versículo de número 12, onde nós já vamos entrar na parte em que Arioque iria executar a sentença. Diz: isso então deixou o rei tão irritado e furioso, né, o fato de os sábios não poderem ajudá-lo, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e com bom senso, que eu vou dar uma pausa aqui. É muito importante nós sabermos como nos dirigir às autoridades. Tem pessoas que não sabem falar com as autoridades. Primeiro que toda autoridade ela é constituída por Deus. Então nós temos que ter reverência, respeito, saber como falar. E imagine uma autoridade que está pronta para executar uma sentença onde sua vida corre risco. Já imaginou? Então ele veio com toda a sabedoria, com todo o bom senso, falar com aquela autoridade, e ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Vou dar outra pausa. Observe que ele pediu um prazo para o rei. E a Bíblia diz que esse prazo já havia sido negado aos outros sábios que lhe pediram. Será que Daniel era privilegiado? Será que Daniel tinha costa quente com o rei? Será que o Daniel era uma pessoa... o Daniel era o queridinho do rei? Não, não era essa a questão. É porque o Daniel ele era diferente pelo fato de ele buscar a Deus. Eu lembro de um homem de Deus que Deus usa também no louvor. Ele falou uma vez que o Daniel ele gastava tempo na presença de Deus. Só a oração que ele fazia chegavam a ser 3 vezes ao dia. Não sabemos o tempo exato de oração, mas 3 vezes ao dia ele parava para falar com Deus. E nós sabemos que existe uma lei chamada lei do retorno. Aquilo que você planta é o que você colhe. Então, se ele plantava tempo na presença de Deus, consequentemente, tempo era uma coisa que não lhe seria negado, né? Tão certo é que você
ler o livro de Daniel todo, você vai perceber que morreram vários reis a quem ele serviu, e o Daniel continua ali vivo. Teve bastante tempo de vida, né? Até para ver se cumprir a promessa do seu povo voltar para a sua terra. Então é importante que nós entendamos que o Daniel, ele não era o queridinho, mas ele passava tempo na presença de Deus. Talvez quanto mais tempo a gente passa na presença de Deus, nós vamos ter muito mais privilégios. Não é que Deus, ele tome partidos, né? Às vezes as pessoas falam, Deus está conosco nessa, Deus vai... Não, na verdade nós temos que dizer assim mesmo, eu estou com Deus. É melhor quando nós falamos dessa maneira. E o Daniel estava com Deus. E isso talvez era o diferencial, talvez não, era o grande diferencial. E a Bíblia diz que quando o Daniel pediu esse tempo, foi-lhe dado. O que Daniel vai fazer? Versículo de número 17 diz, Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Pessoal, que coisa linda. O Daniel foi buscar a ajuda infalível do nosso Deus. Eu quero com isso dizer, amigos, não existe problema que Deus não tenha solução. Você pode até estar enfrentando um problema tal qual o que Daniel estava ali enfrentando. Imagine, ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E a sentença era a execução dos sábios, onde o Daniel e seus amigos seriam executados. Às vezes nós estamos diante de um problema muito difícil, até impossível, que coloca em risco a nossa vida, coloca em risco às vezes a tua carreira, coloca em risco às vezes a sua família, coloca em risco seus negócios e às vezes o principal, coloca em risco a sua vida, a sua salvação. Então o que fazer? Nós temos que imediatamente buscar a ajuda infalível. E acredite, a única ajuda infalível que eu conheço é o Deus dos nossos antepassados, como o próprio Daniel aqui se expressa. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus do Daniel. E esse Deus está sempre pronto a nos ajudar, porém, ele só vai nos ajudar se nós formos a ele. E o Daniel foi a Deus, chamou seus amigos, ele tinha uma parceria, ele tinha pessoas que oravam com ele, e ele chamou seus amigos para orar. Acredite, na igreja você sempre vai ter parceiros de oração, por isso que é tão importante ir à casa de Deus. Tem o pastor, tem os obreiros, tem a membresia, tem todas as pessoas que gostam de estar diante de Deus clamando. E acredite, se o povo de Deus clamar, se a igreja orar, se buscar a Deus, não existe problema que não tenha solução para a gente, pessoal. Mas é como eu sempre digo, às vezes nós não temos orado tanto como deveríamos orar. Pois hoje com essa mensagem eu quero te dizer, qualquer problema, por mais difícil que seja, busque a ajuda infalível do nosso Deus. E você vai fazer isso por meio de quê? Da oração. E não apenas orando, mas orando com fé, com base na palavra que Deus te dá. E você clama a esse Deus, invoca o seu nome, busca, né, o seu poder, e o poder dele vem. Deus revelou o mistério a Daniel numa visão. O Daniel teve a resposta que precisava e conseguiu a interpretação daquele sonho. Amigo, talvez você está precisando de uma resposta urgente nesses dias. Pois, entre na presença de Deus, feche a porta do seu quarto, como Jesus disse em Mateus 6,6, converse com ele em secreto, exponha a tua necessidade. Eu acredito que Deus com certeza te atenderá e te ajudará e te dará a resposta favorável que você tanto está precisando. Amém? Ele é a ajuda infalível que todo ser humano precisa ir em busca. Queridos irmãos, eu vou encerrar aqui o vídeo e lembrando que eu sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. A nossa igreja, a igreja que eu pastoreio, é a nossa sede regional no bairro de Santana, que pertence à zona norte do estado de São Paulo. Fica na Avenida Cruzeiro do Sul, 3.320. Eu costumo pregar nos dias principais, que são na segunda-feira, às 7h30 da noite,
Na quarta, 9 da manhã, 2 da tarde, 7h30 da noite. Na sexta também, nesses mesmos horários. Quarta, com o propósito de buscar pela salvação da família. Sexta-feira, determinando libertação e cura através da fé e do poder do nome de Jesus. E o principal, que é o domingo, onde eu recebo você e toda a sua família. Domingo de louvor, de adoração, de busca a Deus e de renovo para a nossa vida. Esse ano de 2023 nós vamos viver determinando as nossas bênçãos, mas primeiro buscando a presença de Deus. Domingo os cultos são 8, 3 da tarde e 18 horas. Amigos, eu vou ficando por aqui. Obrigado por você compartilhar o vídeo, você que é um inscrito, glória a Deus. Quem não é, se inscreva. E se puder, sempre no final, deixa aquele joinha que é muito importante para fortalecer aqui o nosso canal. Porém, o mais importante eu já consegui, que foi hoje aqui transmitir esse recado de Deus para você. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.